Oi, eu sou a Flávia, professora organizada, e esse é o último vídeo de uma sequência de 4 tutoriais sobre a organização da vida acadêmica no Notion. Então, pessoal, reta final, hein? Se você chegou aqui agora, de paraquedas, você não sabe do que a gente está falando, esse é então o último vídeo de uma sequência de 4 tutoriais. Se você não assistiu os outros, então olha aí na legenda os links ou então no cardzinho da playlist que vai passar aqui em cima e corre lá para ver os outros antes desse. E não vacila, para você não perder outros vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Agora, gente, a gente vai para o computador para montar essas páginas. Nós montamos uma série de páginas organizando o dia a dia da vida acadêmica. A gente vai montar hoje, então, umas páginas complementares, como a organização das atividades extracurriculares, informações sobre os estágios, sobre a confecção do TCC. Então, vamos correndo para a gente não perder mais tempo. Agora, então, a gente vai montar essas 3 últimas seções dessa página inicial da organização da vida acadêmica, que são as atividades extracurriculares, os estágios e o TCC. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês a minha proposta, o que eu montei aqui, e depois a gente vai construir essas páginas junto também. Em atividades extracurriculares, eu já tinha inclusive mostrado para vocês, eu criei um banco de dados simples, apenas para centralizar essas informações, porque isso facilita no preenchimento depois do currículo Lattes, no preenchimento das informações para um processo seletivo, né? Então, uma pós-graduação, um concurso. Então, essas informações, que são as informações, né, além curso em si, né, são importantes de serem inseridas. E desde a última vez que eu mostrei essa tabela para vocês, eu fiz umas modificações, né? A primeira aqui, né, diminuindo aqui os títulos, mas eu acrescentei um tipo aqui. Então, eu tinha mostrado para vocês antes, minicurso, curso longa duração, congressos e afins e projeto de extensão. Então, eu separei aqui congressos e afins como ouvinte, né? Então, quando a gente só participa de um evento, e apresentação de trabalho, que aí pode ser uma apresentação, um pôster ou uma comunicação oral num congresso, ou uma palestra, uma participação em mesa redonda, enfim, que aí vocês podem ir detalhando, né, se vocês acharem que faz mais sentido, né? Mas como é mais comum entre os estudantes, né, apresentar trabalhos como pôster ou comunicação oral, eu coloquei só essa categoria aqui. Tá? Depois a gente vai falar sobre como preencher, então, essas informações. A outra página é a página em relação aos estágios, que vocês viram também que nesse ponto aqui, nessa página inicial, eu deixei uma coisa bem simples, né? E o detalhamento vai estar, então, dentro de cada um dos estágios. Se você fez um estágio ao longo da vida só, né? Se você está no mesmo estágio desde sempre, você pode simplesmente substituir por uma dessas páginas só, né? Mas como às vezes a gente faz vários estágios, às vezes a gente tem estágio com bolsa de iniciação científica, tem alguns cursos que têm os estágios curriculares, né? Que às vezes são coisas diferentes. Então é interessante você ter uma página para cada uma dessas experiências, né? Então aqui, na verdade, o que importa é o que está dentro dessas páginas, né? Também sempre fazendo uma coisa muito, muito simples, né? Então, estágio 1, que vocês podem colocar aqui o nome que vocês quiserem dar, pode ser o nome do projeto, pode ser o nome do laboratório, ou vocês podem colocar, sei lá, o estágio curricular, estágio não curricular. O professor orientador, o laboratório, o departamento, o projeto, enfim, aqui vocês sabem, né? É só ir inserindo ali as outras informações que são importantes de vocês deixarem registrado aqui. Uma lista aqui das suas responsabilidades, né? Às vezes você tem isso acordado com seu orientador, né? Então, às vezes você tem uma equipe e aí você tem, além do seu projeto, as responsabilidades ali dentro daquele grupo de pesquisa, né? Responsabilidades em relação à manutenção dos equipamentos que são utilizados, né? Então,
você pode listar aqui para você não esquecer desses acordos. E é super importante, né, fazer esses acordos com o orientador, né? Aqui uma lista de tarefas simples. Essa lista de tarefas aqui, ela não está relacionada a nenhum banco de dados, tá? É uma lista de tarefas simples, mas vocês podem também, vocês já aprenderam como é que faz, então vocês podem relacionar essa lista de tarefas aqui a uma lista de tarefas completa que vocês tenham. Né? Então vocês podem ter uma única lista de tarefas que sirva para tudo da vida de vocês. E vocês então podem linkar essa lista de tarefas com diferentes visualizações em filtros em todas essas páginas, né? Vocês já viram como faz isso lá naquele banco de dados de a fazer que a gente montou quando a gente fez a página lá do período. Mas você pode ter uma lista, um banco de dados de tarefa que seja único para toda a sua vida. E você, então, faz essas visualizações e esses filtros nas diferentes páginas. Tá? E aqui eu sugeri também, aqui sim, um banco de dados, né? Um banco de dados de leituras. É muito comum, né? Quando a gente faz estágio, quando a gente está envolvido nos projetos, que a gente tem ali leituras para fazer, muitos grupos de pesquisa, né? Tem seminários, né? Semanais ou seminários com outra periodicidade, em que os alunos apresentam artigos científicos, né, e tem ali uma série de leituras. Então, é um banco de dados simples, né, para organizar essas leituras. Então, uma página super simples, só para ter essas informações à mão, tá? E aqui, da mesma forma, construiu a primeira, apareceu um outro estágio, duplica e customiza. E a última página é uma página que eu propus para você organizar as informações do seu TCC, né? Ou da sua monografia, enfim, ou de algum relatório importante que você tenha que fazer do estágio, né? Então, estágios de iniciação científica, estágios com bolsa, tem os relatórios parciais, os relatórios finais, então vocês podem duplicar também essa página, né, aqui na frente, para essas outras coisas que vocês têm. Então aqui também, quem é o orientador do TCC, né, ou da monografia, ou do relatório, ou da dissertação, né, enfim. Departamento, o início, né, quando é que você começou a montar esse TCC, qual é o seu prazo, às vezes tem em alguns cursos, né, o TCC é uma disciplina, né, então você pode botar aqui quando é que você se inscreveu nessa disciplina e qual é o seu prazo para defender o TCC. E o projeto, então, no qual o seu TCC está inserido, tá? Aqui, né, a gente já fez isso antes, já montou essas coisas antes, né? Documentos importantes, então anexar formulários, manuais, quaisquer documentos que precisem ser consultados com frequência. Então, às vezes tem o manual de formatação do TCC, por exemplo, né? Então, formulário de inscrição, carta de aceite do orientador. Então, esses documentos que precisam estar ali juntos e acessíveis, né? Porque eles podem ser solicitados para você, então é mais fácil estar tudo junto. Aqui eu propus uma checklist, né, de etapas para concluir o TCC, e aí dei alguns exemplos, e aí vocês podem incluir o que fizer sentido, né? Então, inscrição na disciplina de TCC, aceite do professor orientador, definição do projeto, revisão bibliográfica, experimento X, experimento Y, né? E à medida que vocês forem fazendo, então, vocês vão checando e ele vai, então, cortando aqui, né? Mostrando que você já passou daquela etapa. E aqui também uma lista de tarefas simples, né? Que também não está ligada a nenhum banco de dados, mas que, de novo, você pode, então, ligar a um banco de dados de tarefas único, tá? Que é como eu faço, por exemplo, na minha vida, eu vou mostrar depois para vocês. Aqui também, parecida com aquela do estágio, uma tabela de revisão bibliográfica, né, para ajudar aí no monitoramento da revisão, o acompanhamento da leitura, né, para entender aí o quanto que você leu, o que você leu, onde é que você vai utilizar. E
só um acompanhamento da escrita do TCC. Como eu falei para vocês, o Notion também é um aplicativo de notas. Então aqui o título e uma página para cada item tradicional, né, de um documento acadêmico, né? E vocês podem ajustar isso aqui, claro, de acordo com o formato dos documentos das instituições de vocês, né? Mas aqui é uma coisa muito simples, realmente, é uma página em branco. Por que eu gosto de escrever nesse tipo de aplicativo? Porque é realmente uma página em branco. Então a gente não fica se distraindo com a margem, com o espaçamento, com a fonte, com o tamanho, com a formatação. Então aqui a gente vai escrevendo sem distração e depois a gente copia e cola para um documento de Word e aí sim vai se preocupar com essas outras questões. Tem outras pessoas que preferem, se sentem mais à vontade construindo um documento que já esteja com uma cara mais formatada, que já tenha a capa, enfim, fica à vontade. Isso aqui é uma sugestão. Isso pode ser, inclusive, assim, um lugar que você captura ideias. Na introdução seria legal falar sobre isso. Conversei com meu orientador e ele falou que era legal inserir isso. Então vocês podem usar isso aqui também como um coletor de ideias, né, de direcionamento, né, ou fazer a estruturação, né, então posso lá fazer uma lista, né, com os tópicos que eu quero tratar, enfim, fazer essa estruturação aqui se vocês não quiserem escrever. Então agora a gente vai rapidinho montar essas páginas que são super simples para a gente encerrar então essa série. Bom, gente, então primeiro a gente vai montar o banco de dados das atividades extracurriculares. Então, dessa vez, a gente vai criar uma tabela mesmo. Então, essa página, ela vai ser só uma tabela. Então, a página, esse banco de dados se chama atividades extracurriculares e a gente vai inserir, então, aqui as categorias. Eu vou preencher as categorias e a gente vai voltar para conversar sobre elas. Bom, então a ideia aqui é colocar o nome de cada atividade, né? O tipo, então, eu tinha criado mini curso, né? Que são aqueles cursos que a gente normalmente tem em congressos ou que a gente tem em semanas acadêmicas, né? Curso de longa duração, que aí são aqueles cursos às vezes que duram semanas, que duram meses. Congressos e afins, como ouvinte, né? Então congressos, conferências, semanas acadêmicas, né? Como ouvinte, projetos de extensão, né? Muitas vezes os projetos de extensão têm atividades relacionadas e essas atividades então têm certificados, né? E contam horas para quem participa. E o último que eu tinha falado com vocês então, que é a apresentação de trabalho. A data, o número de horas. Por que isso é importante? Porque em muitos concursos ou processos seletivos, né, a pontuação dos cursos e das atividades ela é feita de acordo com o número de horas. Então, um curso que tem 50 horas de duração, ele às vezes vale mais pontos do que um mini curso de 3, 4 horas de duração. Então, é importante vocês colocarem aqui o número de horas para na hora que vocês forem organizar a documentação para um processo seletivo, vocês conseguirem classificar, né, e arrumar as informações direitinho. Então, o local, a organização, a gente já falou, o local onde o evento foi realizado e a instituição que organizou, o grupo que organizou, né? Então, os congressos normalmente são sociedades científicas, uma semana acadêmica às vezes é um grupo de alunos ou a coordenação de um determinado curso, né? Então, qualquer material que vocês achem interessante colocar. Então, por exemplo, no caso da apresentação de trabalho, é interessante colocar aqui nesse material o arquivo do trabalho que você apresentou e o PDF do livro de resumos, né, desse evento, porque isso é uma coisa que você vai precisar utilizar para
comprovar a sua participação. Tem muitos processos seletivos que não aceitam só o certificado de apresentação de trabalho. Eles querem também que você mostre lá o PDF da página onde o seu trabalho está publicado, né, dentro do livro de resumos. Então é interessante deixar esse material aqui. E o certificado, então, da atividade, que vai ser importante para você comprovar a participação nessas atividades. Então, essa é uma página bem simples, né? É só um banco de dados, só para você realmente arquivar e organizar essas informações. A gente vai criar, então, agora a página dos estágios. Vou aqui fazer a formatação inicial e a gente já volta. Bom, então fiz a formatação inicial e já transformei esse título em página. E é essa página, então, que a gente vai organizar. Então, também vou fazer aquela primeira parte e a gente já volta. Uma outra coisa que me ocorreu que vocês podem inserir aqui é, se por acaso vocês têm bolsa de iniciação, né, vocês podem inserir, então, as informações sobre a bolsa de iniciação científica. Às vezes as bolsas têm número de processo, formato do relatório, né, as datas de relatório, então vocês podem colocar isso aqui caso vocês tenham bolsa. Então eu vou criar o resto aqui e aí eu volto então para a gente conversar, porque tudo que vai ser feito aqui vocês já sabem fazer. Bom, gente, então aqui muito simples, daquele jeito que a gente já fez, né? Então, uma lista de responsabilidades, né? Usando lá a lista simples. Aqui uma lista de tarefas, né? Usando ali o to-do list. Lembrando que essa é uma lista de tarefas simples, que não está ligada a nenhuma tabela, nenhum banco de dados. E aqui então a tabela de acompanhamento de leituras, né? Então o título, o ano, os autores, o PDF se tiver, o prazo, né? Se é, por exemplo, um seminário que vai ser apresentado, ou se vai ter uma discussão, né? No grupo de pesquisa, enfim, qual é o prazo que você tem para ler. E aqui eu acrescentei um útil para, né? Para você dizer se é só uma leitura, só uma coisa que você leu para o seu estágio, para alguma coisa que você precisava aprender, desenvolver, enfim, né, que tinha a ver ali com o tema do projeto. Se você leu esse artigo para uma apresentação de seminário, ou se, no caso de você ter que fazer um relatório, principalmente em relatório, né, para bolsa, se você vai usar isso na sua introdução, na sua metodologia, nos resultados e na discussão. Ou na discussão, né? Lembrando que essa opção aqui é a opção de multisseleção. Então eu posso, por exemplo, ter um artigo que eu apresentei o seminário e que eu percebi que ele é ótimo para minha introdução, tá? Então eu posso botar as duas opções aqui. E aqui o checkboxzinho, né, para quando você lê, você marcar aqui que você leu. Você pode, obviamente, personalizar essa tabela da forma que você achar melhor, né? Da forma que você achar que vai funcionar melhor para você. E aí, como cada coisa que a gente adiciona aqui vira uma página, então, artigo 1, a gente pode criar um modelo para que você adicione as suas anotações aqui, né? Então você lê o artigo, você fez aquelas marcações no artigo, você destacou coisas que são importantes, você pode deixar isso aqui, né? E poder arquivar lá o seu artigo em outro lugar, não precisar ficar abrindo o artigo de novo quando você precisar utilizá-lo. Então para isso vocês já sabem, a gente vem aqui, vai fazer um novo modelo, né? Então a gente pode botar notas sobre o artigo. Então aqui de novo ele carrega já essas propriedades que estão ali na tabela. Você pode botar, por exemplo, a referência completa. Você pode colar aqui o resumo ou o abstract. Isso facilita você entender, né, do que se tratava o artigo, e as suas anotações sobre o artigo. Então aqui já formatadinho, né? A referência completa você já deixa aqui do jeito
de citar mesmo, né? Porque aí quando você for utilizar isso num relatório, ela já está pronta aqui, você só copia e cola. Se você não usar nenhum organizador, né, de artigos científicos, como Mendeley ou como Zotero. Se você não conhece, nem sabe usar esses aplicativos, mas ficou interessado, coloca aí nos comentários que a gente faz vídeo sobre isso também, mostrando como usar essas plataformas de organização de artigo científico para facilitar aí a construção do seu documento acadêmico. E aqui nas minhas anotações sobre o artigo, você colocar então trechos que você achou mais importantes, falar um pouco sobre como você acha que ele vai ser útil para o projeto que você está desenvolvendo, né, ou para o relatório que você tem que escrever, e também já as suas conexões com outras coisas que você leu. Então a gente construiu esse modelo, e aí agora a gente só precisa carregar o modelo e pronto, já está pronto aqui, né? A gente só insere as informações, tá? Vocês podem botar um ícone, podem botar uma capinha, enfim, vocês já sabem que vocês podem personalizar da forma que vocês quiserem, tá? Então, para quem é do digital, já pode ler o artigo, né, com o Notion aberto, né, com a página aberta e já fazendo ali as suas anotações, tá? Ou se você fez anotação à mão, já falei isso antes, você pode tirar uma foto e colocar aqui, anexar aqui para você ter essa referência e você poder ter essas suas anotações a qualquer momento, né, de qualquer lugar. Bom, e aí, né, vocês já sabem, é só duplicar a página, né, que vocês vão ter lá tudo isso copiado para um outro estágio, para os outros estágios que vocês tenham. Agora a gente vai criar então a última página que foi proposta aqui para vocês, que é a página do TCC. Então vou fazer também aquela formatação inicial, que vocês já sabem como fazer, e a gente conversa então sobre a página na volta. Então aqui nessa seção de documentos importantes, vocês podem colocar, né, formulários, manuais, orientações sobre formatação, né? Então, todas aquelas questões que a gente já falou. Aqui, então, vocês podem colocar as etapas para concluir o TCC, né? Coisas que você não pode esquecer de fazer ao longo do caminho. E aí você vai marcando e vocês colocam o que fizer sentido, né? Então, eu tinha colocado lá a inscrição na disciplina, aceite do professor orientador. Vocês podem colocar, então, todas as etapas práticas, né? Se vocês têm atividade de campo, se vocês têm experimento em laboratório, entrevistas para fazer. E aí vocês podem ir usando esse checklist também para popular a lista de tarefas de vocês, né? Vocês podem botar o prazo aqui do lado, enfim. Mas isso é interessante para vocês irem acompanhando, então, as fases, né, de conclusão do TCC, especialmente em relação a questões burocráticas, as solicitações que precisam ser feitas, as marcações de datas, a definição de bancas, né? Então, isso é importante colocar aqui. Esse é o tipo de coisa que você pode colocar desde o início, né? Então você tem ali as orientações do seu orientador, do professor responsável pela disciplina de TCC no curso, né? E aí você já coloca isso aqui e vai acompanhando. Então aqui é aquela lista de tarefas simples, né, que eu já tinha falado para vocês, que não está ligada a nenhum banco de dados, a nenhuma tabela, mas que vocês podem fazer essa relação se vocês quiserem, né? Então construir uma tabela única de tarefas e colocar ela ligada em todas as páginas que você vai construir para você ter todas essas tarefas num lugar só, né? Que pode ser lá na sua primeira página. Bom, então essa tabela aqui é uma tabela muito parecida com aquela outra, né? Título, ano, autores. A diferença é que aqui eu coloquei tipo também, artigo científico, livro ou resumo de evento. A data da leitura, né? O PDF, útil para, aqui já mais direto, né? Introdução, metodologia, resultados de discussão ou não citado, então foi alguma coisa que você leu, mas que você acabou não utilizando na sua lista de referências, e o link, porque às vezes a gente não tem o PDF, mas tem o link lá da publicação, e vocês também podem copiar para cá o mesmo template que a gente fez na outra tabela lá de notas dos artigos. Agora, uma outra coisa que vocês podem fazer, vocês viram que eu construí uma tabela aqui de leituras, uma tabela lá no estágio. O que vocês podem fazer é ter aqui na frente um banco de dados de leituras,
né, de todas as leituras da sua vida acadêmica, seja dos estágios, seja para o TCC, ou artigos de disciplinas que tem a ver com o que você gosta e que você quer deixar registrado, então, que você fez anotações que depois você quer se lembrar, porque você pode utilizar. Então você pode fazer um banco de dados de leituras e, de novo, né, você fazer essa ligação com as outras páginas, né? Então você pode, inclusive, colocar uma outra coluna que indique, né, para que objetivo foi a leitura daquele texto, né? Se você leu para o estágio, se você leu para o seu TCC, se você leu numa disciplina, né? E pode colocar uma outra coluna com as palavras-chave ou o tema principal do artigo, né? Então vocês podem organizar isso de uma forma mais estruturada. E aí num outro vídeo eu posso mostrar para vocês como é que eu organizo as minhas leituras e ver se ajuda vocês, né, na construção do banco de dados de leituras de vocês. E aqui embaixo, então, gente, lá naquela minha proposta, eu coloquei, então, aquela seção sobre escrita do TCC, que eu acho que não é necessário a gente construir junto aqui. Eu voltei aqui naquela página que eu já tinha feito, né? Então, eu simplesmente coloquei aqui o título, né? Eu só preenchi a cor do fundo do bloco, né, para ficar o título destacado. E aí uma página para introdução, uma para metodologia, uma para resultados, para discussão, mas ela é uma página vazia, né? Nem uma capa eu coloquei, que é justamente para não ter distração. É uma página vazia para vocês escreverem do jeito que vocês quiserem, tá? E isso não tem muito mistério. Então a gente tem aqui em uma página a organização, então, da vida acadêmica, né, de todo o histórico acadêmico, de todas as atividades que são desenvolvidas, lembrando que, novamente, vocês podem adicionar o que vocês quiserem aqui, o que funcionar para vocês e vocês acharem que vai ser útil na organização da vida acadêmica de vocês. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e que essa sequência de vídeos tenha ajudado vocês a entender um pouco das possibilidades que o Notion traz, de vocês terem visto como ele é fácil de utilizar, fácil de personalizar. E eu espero, então, que vocês tenham montado aí as páginas de vocês e que vocês já estejam com a vida acadêmica de vocês encaminhada, organizada e vocês não vão se perder mais. Se vocês gostaram dessa sequência de vídeos, por favor, deixa aí no comentário. Também pode colocar as críticas, o que vocês não gostaram, outras coisas que você tenham experimentado. Se você está gostando do Notion, se você está detestando o Notion, divide aí a sua experiência comigo. E já sabe, aproveita que você tá por aí pela internet, vai lá, me segue no Instagram, @aproforganizada. Os links estão aí também na legenda do vídeo. E também entra lá no blog e se cadastra para receber as atualizações dos posts. Cada uma dessas plataformas traz conteúdos que se complementam, então é legal acompanhar aí em todos os lugares para ter, assim, digamos, essa experiência mais completa. E aí me diz aí, que outros tutoriais você quer, que outras ferramentas você quer conhecer, sobre que coisas você quer falar. E a gente volta então no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!